Hoje eu vim aqui causar um pouco de desconforto novamente, né? Porque os assuntos importantes e necessários são os mais polêmicos na nossa sociedade, mas, né, quando a gente pensa na nossa saúde, na nossa evolução, na nossa transformação, a gente realmente precisa falar de conversas que talvez sejam difíceis. Mas, ao mesmo tempo também, eu sei que eu estou fazendo toda essa entrada assim tal, não é para esse tipo de assunto ser tão difícil para a gente. A grande questão é a gente poder se abrir para um novo conhecimento e questionar e aprofundar quem tiver o desejo, é claro. O assunto de hoje, ele é relacionado à parte da sexualidade, ele está relacionado com a parte do corpo masculino, ele é um assunto de grande interesse dos homens, mas também tá de grande interesse das mulheres, porque como nós vivemos em uma sociedade onde reproduz muitos valores que são machistas e são patriarcais, a gente acaba tendo um número muito grande de mulheres que têm um pensamento e um olhar que não favorece a transformação dos homens em uma masculinidade mais saudável, mais inteligente, né? Eu gosto muito de usar a expressão masculinidade inteligente. Na minha percepção, é um termo, sim, bem apropriado, né, para esse momento que a gente se encontra. E o que acontece? Hoje, né, mais cedo, eu vivenciei uma experiência, né, com uma das pessoas que eu acompanho, uma pessoa do sexo masculino, que ela me procurou para que eu pudesse acolher ela fora, né, do atendimento comum, né, que a gente já está acostumado a fazer, exatamente porque ela estava lidando com um processo relacionado à sexualidade, tal, um impulso sexual do qual ela não queria realizar, até porque não correspondia, né, com os valores dela. Então essa pessoa estava passando ali por uma série de conflitos sexuais e ao conversar com essa pessoa e ao atender ela, né, isso ficou mais evidente para mim que hoje era um dia de entrar nesse assunto, porque mais cedo eu já tinha feito os vídeos com o Kazê pro Escuta Teu Brother, lá do nosso canal do Além do Tabu, e também, né, já tinha gravado um episódio do Como Destruir o Seu Relacionamento, além de estar estudando o livro Inventando o Sexo. E tudo isso se juntou para que eu pudesse estar aqui agora falando com vocês sobre esse tema, que estudando, né, o capítulo 2 do livro Inventando o Sexo, o nome do capítulo se chama Anatomia é o Destino. E nesse capítulo, uma coisa que foi muito interessante para mim de acessar o conhecimento é que quando estávamos ali, né, a humanidade estava ali vivendo na Grécia, no período ali de Hipócrates, no período ali de Aristóteles, os homens, eles tinham vergonha de ter um órgão sexual muito grande. Culturalmente, para aquele povo, para aquele grupo, historicamente, isso era uma coisa assim que era uma piada, que os próprios, né, no livro cita que os próprios artistas, quando eles iam encenar, eles encontravam maneiras de amarrar tudo para tentar deixar ele menor, numa aparência menor. Porque naquele momento histórico, naquela cultura, um órgão sexual muito grande, ele era diretamente associado a uma infertilidade, porque eles tinham muito claro, né, uma ideia para o grupo que quanto maior, mais tempo, né, no caso ali o líquido, né, que a gente faz aquele momento, né, de inseminação na nossa companheira, que vai gerar, né, a possibilidade do feto, que aquele líquido, né, que é o nosso sêmen, que é onde está contido o espermatozoide, ele esfriava nessa extensão do órgão e que era entendido que ele precisava ter uma certa temperatura para que ele pudesse realmente ter força para vingar e sair dali uma criança, um filho. Então, é muito interessante entender o quanto, né, a compreensão que uma cultura tem sobre a realidade, ela vai alterando totalmente a forma como ela enxerga o próprio corpo. E essa compreensão, né, que existia fazia com que todo aquele povo, né, ele entendesse então que ter um órgão sexual grande, né, em tamanhos maiores, isso era uma forma negativa. Então, o sofrimento do masculino, né, naquela época, em relação ao órgão sexual, era que ele fosse muito grande. E hoje a gente vive uma oposição, né? A gente tem uma série de homens, né, que sofre, né, por ter o órgão sexual, né, associado a um tamanho que é pequeno,
levando em consideração aquilo que é cultural, entendeu? Eu mesmo, ao longo da minha vida, por muitos e muitos anos, assim, eu me sentia envergonhado e tal, com o meu corpo, porque eu me encaixava e entrava nesse pacote de homens. Então, por muitos e muitos anos, isso foi um tabu na minha vida, isso foi um problema, isso foi, sabe, assim, uma coisa que me causava desconforto, que me causava insegurança quando eu ia ter a aproximação com alguma mulher ou chegar, né, naquele momento de ter ali uma experiência sexual, porque eu entendia que, de uma certa forma, o meu corpo era um corpo quebrado, vamos colocar assim, que o meu corpo era um corpo com defeito, que o meu corpo era um corpo que faltava alguma coisa. E só depois de passar por várias experiências traumáticas, de passar por várias dificuldades e buscar realmente entender mais sobre a sexualidade, que foi quando eu comecei a entender, né, mais sobre a questão do órgão sexual feminino e conseguir, por exemplo, ter a percepção e ter o conhecimento real de que, assim, a sensibilidade e a experiência da sexualidade feminina para atingir o orgasmo, para atingir um ápice de prazer, ela não acontece, né, naquele momento da penetração, lá no final, né, onde é o útero dessa mulher, o que os homens geralmente associam, né, com a ideia de ter ali um órgão gigante que tem que ir lá e furar até o final e atravessar a pessoa do outro lado para dar um prazer para ela. Que é, na verdade, o que os filmes, né, toda essa parte de filmes 18 mais, né, coisa de pornografia, que a gente sabe que mexe com tudo isso e vai criando esse ideário, essa ideia mental, essa fantasia mental na cabeça do masculino e, é claro, do feminino. Porque eu conheci várias pessoas, assim, ao longo, né, da minha vida, mulheres, né, pessoas do sexo feminino, que tinham essa questão por homens ou por pessoas com um órgão sexual maior, porque associava isso realmente a uma experiência de maior prazer. Só que quando você vai estudar, por exemplo, a anatomia mesmo do órgão feminino, você entende que a grande questão é que quando ali o órgão está naquela experiência da penetração, na parede, né, do órgão sexual feminino, existe uma contração. E essa contração da parede dessa entrada é ali que se encontra boa parte, né, das fibras nervosas de prazer e também nessa parte mais externa aqui do órgão feminino e a parte mais específica, né, claro que a gente sabe que é o clítoris e o ponto, né, G que está ali dentro, né, então tem essa cavidade aqui e ali dentro nessa parte superior, clítoris aqui e o ponto G aqui como o quê? Como uma extensão, inclusive, né, desse clítoris. É uma extensão e uma continuidade. Então, essa região, nessa parte mais externa, nessa parte mais da entrada ali dos lábios e tal, ela é uma região extremamente hipersensível. Ela tem mais de 8.000 fibras nervosas. Então, realmente, o feminino, né, a mulher, ela consegue ter muito mais prazer do que o homem, até por uma questão anatômica, porque o corpo masculino não tem 8.000 fibras nervosas na parte do órgão sexual. Então, é interessante a gente poder entender essa dinâmica para a gente ir se destravando de todos esses paradigmas, essas coisas que geram uma série de sofrimentos e de vícios e de problemas na vida das pessoas, né? Que também já foi na minha. E ao entender isso, a gente consegue perceber então que não é a questão de ser gigantesco ou muito grande que vai gerar o prazer. O prazer está ali no início da experiência, entendeu? E com essa leitura de hoje foi muito legal assim para mim, porque eu não sabia disso, eu não imaginava, sabe, que em algum momento da história, em alguma cultura, o valor cultural daquela época era o órgão sexual menor. E assim, isso para mim foi muito interessante, sabe? Porque eu falei, cara, que louco, né? Tipo assim, a humanidade ela vai mudando, né, de uma hora para outra, assim, não de forma, né, tão rápida, mas olha como ela vai mudando os valores, olha como as culturas elas vão se alterando, né? E como que aquilo que parece que é uma realidade, né, para gente, em outro momento foi de forma totalmente diferente. E isso ajuda a gente a perceber que toda essa construção dessa ideia de sexualidade, dessa ideia do corpo, da virilidade, da potência do masculino que nós temos hoje, ela é uma construção. Então, a maioria dos homens, né, não tem, né, um órgão sexual, tipo, entende, com 23 centímetros, com 19, com 21, e se sente mal.
entendeu? E se sente, nossa, não, porque o meu órgão ele é pequeno, não, porque tipo, nossa, eu não consigo dar prazer para as mulheres, e aí uma série de outras coisas, e aí a pessoa ela já começa com uma série de fantasias, e aí consumindo um monte de coisa que não ajuda ela, que é essa parte mais de filmes 18+, né, essa parte pornô, e vai entrando cada vez mais num buraco. E essa foi a experiência, entende, um pouco da pessoa que me procurou hoje, porque ela estava com uma série de questões que não é realidade. Eu tive que ir ali abrindo para ela, entendeu? Um livro mostrando, né, a parte da anatomia do órgão genital feminino e mostrando e explicando, ó, tá vendo aqui, ó, é aqui que funciona, é aqui que funciona, é assim, assim, assado. E aí a pessoa ali tendo, nossa, caramba, meu Deus, nossa, não tem nada a ver com o que eu aprendi e tal. Eu falei, sim, é natural, nós homens não aprendemos dessa forma mesmo, a gente aprende de um jeito totalmente diferente. Quem ensinou a gente não sabia, então como que a gente vai aprender do jeito certo? Né? Não tem como. Só que o estudo está aqui exatamente para isso. Então hoje, o fato de eu vir aqui, entende, gravar um vídeo para colocar no YouTube, entende, para falar de algo que era íntimo para mim, um momento da minha vida, e que era o maior tabu e o maior segredo, o meu maior símbolo de vergonha que eu tinha para falar, não, porque o meu órgão sexual ele não é de um tamanho que, tipo, que as pessoas têm prazer com ele e eu não consigo satisfazer as mulheres. E hoje em dia eu já tenho uma outra percepção totalmente diferente do meu corpo, experiencio ele de uma forma totalmente diferente, estou bem com o meu corpo da forma como ele é, sabe? E esse processo, ele traz pra gente uma qualidade de vida, uma saúde sexual, né? Uma saúde mental, uma saúde emocional que não tem preço. Então, eu gostaria que você pudesse compartilhar, entende, esse vídeo com homens e mulheres para que essas pessoas elas possam saber dessa informação, porque a oportunidade de uma pessoa entender, sabe, que por exemplo, que já foi associado que o órgão sexual ele ser grande, entende, no sentido de 20 e tantos e tal, que isso era um problema e os homens tinham vergonha. Isso vai fazer esse homem repensar. Nossa, mas por que então que hoje é assim? Mas por que era diferente? Por que mudou? Porque essa é a grande questão, entende? Por que mudou? Já tinha um grupo, né, no livro fala isso, já tinha um grupo naquele momento, entende? Que associava, né, o tamanho, né, do órgão sexual masculino à força. Então, esse grupo já tinha essa ideia. Então, existe um grupo que quer fazer essas construções. Só que essa construção ideológica, ela não é a realidade do corpo dos homens na prática. Então, essa construção, ela gera mais sofrimento, ela gera mais dificuldade na vida dos homens do que satisfação, do que alegria, do que conforto, do que bem-estar. Então, assim, um ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, entende? Possui realmente essa experiência no próprio corpo, a maioria não. E a maioria faz o quê? Finge, sofre, se esconde, tem um monte de traumas, tem um monte de bloqueios, né, na questão da sua sexualidade e, inclusive, evita até mesmo um atendimento, um tratamento, sabe? Um tratamento não para o órgão sexual, mas para as ideias que estão na cabeça, as construções, as fantasias, as ideologias. E falar sobre isso, né, estar aqui hoje falando sobre isso, para mim é um marco, assim, uma oportunidade muito legal, porque depois que eu passei por esses processos, por essas curas, o meu interesse é sempre querer compartilhar com as pessoas esse conhecimento, porque assim, eu demorei muitos anos da minha vida para encontrar um caminho de solução para isso e realmente poder ter uma relação comigo totalmente diferente. Então, quando eu olho para essa história que eu tive e eu consigo perceber que tem um monte de gente que passa por isso, viu? A única coisa que bate em mim forte é o desejo de ver meus irmãos, né? Porque hoje eu considero todos os homens meus irmãos, por uma questão, né, de uma clareza, entende? Sobre o processo, né, da vida. Todos somos irmãos. E o que eu quero hoje é isso, é ver todos os meus irmãos bem. E que, é claro, minhas irmãs também, as mulheres aí pelo mundo, também ajudando essas pessoas aí desconstruindo essas ideias e quem sabe, né, vai ter um dia que eu vou poder fazer aqui um vídeo para falar sobre a construção de uma sensibilidade, né, de uma conexão melhor com o nosso corpo como um todo, porque o nosso maior órgão de prazer não é o nosso órgão sexual, seja masculino ou feminino, mas sim a nossa pele. É o maior órgão de prazer sensorial que o nosso corpo possui. E explorar a nossa pele também permite que a gente ressignifique totalmente a nossa experiência com a nossa sexualidade e com a nossa saúde. Então, espero que hoje esse conteúdo simples, diretivo, tenha te ajudado.
E você pode comentar aqui, fazer uma crítica, trazer um questionamento, me chamar no privado se se o seu questionamento for algo que você não quer deixar aqui em público, e será um prazer para mim poder conversar com você. Então, até a próxima e vamos quebrar essas crenças limitantes que nos aprisionam. Tchau, tchau.